O ex-presidente da AMA, ex-prefeito da cidade de Messias, Jarbas Omena, fala das dificuldades vivenciadas pelas prefeituras e agora que não está mais no cargo, resolve fazer as críticas ao governo federal, que dificulta a vida dos prefeitos de todo o Brasil. Veja bem, a marcha é o momento dos prefeitos do Brasil expor ao governo federal o sentimento do que está faltando no seu município, o sentimento do que falta ser votado, aprovado, do que falta ser liberado. Comparando numa linguagem popular, é o movimento que o povo faz na tua cidade, cobrando do prefeito a rua que faltou calçar, a reforma de uma escola, uma infraestrutura. Nós tivemos muitos avanços, como a questão dos royalties, nós tivemos a questão do 1% do FPM. O que está empacado, que isso já vem se discutindo, acredito que há bem mais de 5 anos, eu vou botar até mais, eu dobro, é a emenda 29. Esse é o grande encalço que a União Federal nunca quis aprovar. Ela determinou que os estados têm que gastar, ela determinou que os municípios têm que gastar e ela nunca quis determinar o que ela tem que gastar. Então, se ela gasta 1, 2 ou 0 na saúde, está tudo bem. Ela não tem uma regulamentação oficial. A saúde vive um caos. E de quem é o dono do caos? Os municípios investem mais de 20%, os estados investem, tem que investir 10%, e a União. Você investiu 1, mas eu investi 1, mas não é 1, porque todos têm uma obrigação e ela não tem. Então, esse é uma luta que se arrasta como se arrastou 1% do FPM. Tem a questão das distribuições dos royalties do petróleo, que ela é totalmente injusta. Poucos têm muito, né? E isso a gente vai a 10% dos municípios brasileiros têm mais de 50%, 60%. Mais de 4 mil municípios não tem nada, né? Temos agora o pré-sal, que é outra grande briga da questão da distribuição. Então, isso é o grito que o gestor traz em nome da sua população para que a União Federal nos escute. Mas eles alegam que nesse momento é inviável conseguir se pagar essa questão do PSF. Por exemplo, o Programa Saúde da Família hoje se tornou inviável. Então, pela sua avaliação, isso já era inviável muito tempo lá atrás? Não, a União Federal simplesmente ela faz os programas aqui em Brasília, atrás de gabinetes muito bem pensados. Ela divulga como um grande programa do governo federal e joga lá para os municípios, pague a conta que o mérito é meu. Se funcionar. Se não funcionar, o cara lá é incompetente, não está funcionando, eu estou mandando o dinheiro. Então, quando o Programa Saúde da Família existiu, o município dava a contrapartida e a União mandava o programa. Com o passar do tempo, a União dá a contrapartida e aí os municípios bancam o programa do governo federal. Ah, mas a saúde é para todos. Concordo. Então, todos os entes, municípios, estados e União, vamos participar. Vamos dividir o bolo e vamos dividir os méritos e os créditos. Então, isso precisa urgentemente, porque do jeito que vai, os municípios vão ter que dispensar o PSF, isso vai entrar em colapso a saúde da família, vai sobrecarregar os grandes centros muito mais do que está sobrecarregado e, como sempre acontece, a estaca vai cair no lombo mais fraco, que é o lombo dos municípios, é o que mais vão sofrer com, vamos dizer, as cobranças dos órgãos competentes. Que a população vive no município e vai sobrar então para o prefeito que vive mais próximo da população. Pelo que eu conheço, constitucionalmente, o único território delimitado que existe são os municípios. Os estados e a União não têm. Quem forma os estados são os municípios, quem forma a União são os estados. Então, quem forma todo o bolo é os municípios. Quem faz a riqueza é os municípios. Onde as empresas estão instaladas é nos municípios. Onde se recolhe os impostos é nos municípios. Quem arrecada tudo isso? A União e os estados. E os municípios, nada. Então, isso tem que ser mais bem distribuído. Isso tem que ser mais bem olhado. E a AMA tem feito um papel importantíssimo, os presidentes que me antecederam, que me sucederam. Os prefeitos de Alagoas estão muito unidos em cima disso. É uma luta justa em prol de benefícios à população, mas aqui é um grito que muitas vezes ecoa pouco, mas a bancada federal alagoana, deputados, senadores, tão sincronizados, sabem do problema porque lá vivem e convivem com os prefeitos e precisam discutir mais isso, não ter medo, mostrar que os municípios são o ente federado que mais sofre com, vamos dizer, os cortes
com os não repasses, porque lá que estão as maiores cobranças. Aqui em cima estão os maiores benefícios.